Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai falar um pouquinho do processo de formação do feudalismo. Se você ainda não está inscrito no canal, dá essa moralzinha aqui, se inscreve porque isso é fundamental. Ativa as notificações e não deixa de dar essa chuva de mais delongas. Hoje nós vamos falar um pouquinho como se deu a formação da sociedade feudal. Tá bom? Bem, antes de mais nada, é interessante lembrar que no século V, tá, da era cristã, ou seja, depois de Cristo, nós tivemos as invasões dos povos bárbaros ao Império Romano, certo? Essas invasões acabou com que a queda do Império acabou fazendo com que o Império Romano do Ocidente viesse a cair. Inclusive tem vídeo no nosso canal que fala sobre as fases de Roma, inclusive a queda do Império em 476. Bem, o que é importante lembrar é o seguinte: a formação do feudalismo se deu pela junção dessas duas culturas, tá? Percebemos que na crise do Império, né, no Baixo Império, as pessoas começaram a fugir das cidades, um processo que a gente chama de ruralização, o êxodo urbano. As pessoas começaram a disparar, dar o lavra das cidades, tá? Então, uma forma de fixar esses romanos agora, né, ou esses romanos germânicos nas suas terras, era foi criando a lei do colonato, tá bom? Então, uma das características dos romanos é o colonato, ou seja, essa fixação na terra. E, Júnior, qual é a característica dos germânicos? A fidelidade ao seu chefe. Era uma prática entre os povos germânicos, diga-se de passagem, que foram chamados de bárbaros pelos romanos, né? Quando um guerreiro conseguia alguma conquista em guerra, coisas desse tipo, ele ganhava um pedaço, né, de terra, os quais eles chamavam de benefício. E esse benefício era entregue, consequentemente, esse guerreiro que ganhou esse benefício, né, devia fidelidade ao seu senhor. Na língua dos germânicos, comitatus. Então, a formação do feudalismo se deu exatamente pelo colonato romano e o comitatus dos povos germânicos. Lembrar também que esses povos germânicos, eles não tinham leis escritas, as leis, né, eram leis consuetudinárias, ou seja, elas passavam oralmente, tá? Bem, e aí nós temos a formação dessa sociedade, onde nós vamos ter servos, tá, e suzeranos. Uma observação que a gente precisa fazer, tá, é dizer que os servos não eram escravos. A servidão na Idade Média, na verdade, fazia com que esse servo de gleba, né, esse camponês, ficasse preso à terra, mas ele não era uma peça do seu senhor, mas ele não era um instrumento do seu senhor, ou seja, ele não era escravo. E nós não poderíamos deixar também de falar, né, na instituição que exerceu um grande poder na Idade Média. Sim, nós estamos falando da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Júnior, vocês devem estar pensando, por que ela exercia esse poder tão grande? Porque é o seguinte, os povos germânicos, aqueles que queriam se consolidar, tinham que fazer acordos com a Igreja Católica, né? Se a gente perceber direitinho nas artes medievalistas, né, na arte da Idade Média, a gente sempre percebe a figura do imperador, tá? Mas por trás, normalmente num plano mais alto, tá a figura de Deus. Tá? Lembrar que também lá no final da Idade Média, quando os reis, né, vão ficar sendo ainda, né, conciliados, vão ter esse convívio com a igreja, eles vão ser legitimados pela a teoria do direito divino dos reis, galera. Então, assim, perceber que a instituição igreja era forte e, na verdade, ela vem a fortalecer também a figura desse monarca, a figura desses imperadores, inclusive destacando aí os francos, né? Um dos povos que logo prematuramente, rapidinho, já
fizeram esse acordo com a Igreja Católica para poder se sustentar no poder, tá bom? Então lembrar que a Idade Média, nós tínhamos ali só 3 estamentos, não existiam classes sociais, existiam estamentos. E quais eram os 3 estamentos, Júnior? O clero, que representava a igreja, os nobres, que era a nobreza, e os camponeses, que vão representar esses servos de gleba. Perceber também, eu sempre falo sobre isso, que a própria instituição da igreja legitimava esses estamentos sociais, do tipo, alguns nasceram para orar, o clero, outros nasceram para guerrear, para jogar, tá? Para caçar, os nobres, e outros nasceram para trabalhar, que seriam os camponeses. Belezinha? Vídeo rapidinho, mas não esquece de dar essa moralzinha pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque isso é fundamental. Ativa as notificações e também dá essa chuva de like. Valeu! Beijo do gordo e até o próximo vídeo. Fui!